os segredos do santuário, enfim, do plano de Deus com respeito à nossa salvação. E nós deveríamos estar muito mais empolgados. Quando eu comecei a estudar esse assunto, essa semana, para trazer aqui nesta manhã, eu pensei, não vai dar para apresentar tudo o que eu queria apresentar. O plano de Deus para salvar é tão simples e tão amplo que não cabe dentro do espaço do sermão. E tem coisas muito interessantes que, quando eu comecei a ler, eu fiquei em soluços por dentro. Como pode Deus pensar em cada detalhe e ser motivado a pensar em cada detalhe por gafanhotos, como estudamos na lição? Diz que ele olha, ele está sobre o círculo da terra e olha para nós como se fôssemos gafanhotos, miniaturas, coisas pequenas. Mas todo o céu se empenhou e se empenha e se empenhará até o fim por nós. E isso deveria quebrantar nosso coração e esmagar nosso orgulho e nos trazer alegria. Nosso dia será dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou fazer uma introdução agora. Na parte da tarde, alguns grupos irão se apresentar e trazer assuntos. O assunto é o santuário, mas pormenores, detalhes muito interessantes que tem a ver com esse assunto e a nossa salvação. E depois, para fechar, o pastor Delvacir estará fazendo o fechamento, aplicando tudo que nós tivermos estudado para hoje, o que está acontecendo hoje, sobre o assunto do santuário. Eu não coloquei aqui, mas há um texto inspirado que diz: assuntos como o santuário, o juízo, enfim, a salvação deveriam ser assuntos que deveriam estar constantemente em nossa mente e ser colocados diante do povo. Bem, então vamos considerar algumas coisas interessantes aqui sobre esse plano perfeito. Bem, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E Deus criou a luz e todas as outras coisas que nós podemos ver hoje. E depois colocou alguém para administrar tudo isso. E a Bíblia diz que ele criou quem? O homem e a mulher, Adão e Eva, para serem administradores desse lugar tão maravilhoso, que algumas figuras que a gente vê são pálidas ideias do que Deus fez para os seus filhos. Todo casal que se casa, minha mãe dizia que quem casa quer casa. E Deus plantou um jardim no Éden e deu de presente para esse par, para eles morarem e cuidarem daquele lugar. A inspiração diz que Adão e Eva mantinham um nível à altura do caráter de Deus. Eles conversavam com Deus face a face. Diz que Deus visitava os que ora? Bem no pôr do sol, na viração do dia, anjos e Deus visitavam esse par e trocavam ideias com eles naquele lugar. E eles receberam muitas instruções da parte do Senhor. De todas as árvores que vocês estão vendo aí, vocês podem, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis. A Bíblia fala que nossos primeiros pais pecaram. Infelizmente, eles desobedeceram a Deus, foram tentados por Satanás e eles pecaram. E quando a gente lê a história sagrada, depois da queda do homem, uma das primeiras atitudes de Deus que já começa a revelar esse grande amor que a irmã Lilian cantou aqui, os irmãos lembram qual foi? Já começamos a ver o caráter de Deus. Porque ele veio para provar que ele não era o Deus tirano que Satanás tinha dito. Então, logo que o homem pecou, uma das primeiras atitudes de Deus foi o resgate
Mas olha só que interessante. O ofendido, quem era? Deus. E olha o que acontece. Procura. Quem? O ofendido procura o ofensor. Por aí nós já começamos a entender o caráter divino. Se fosse você, o ofendido, você procuraria o ofensor? Naturalmente nós não procuraríamos o ofensor. Ou se procurássemos o ofensor, seria para quê? Vingança. Esse é o caráter do ser humano manchado. E a Bíblia diz que o ofendido começa a procurar o ofensor e ele pergunta: onde estás? Quando lemos essa pergunta, onde estás? Nós entendemos que Adão tinha se escondido. Olha só, crianças. Olha ali, Adão e Eva tinham desobedecido o papai do céu. E quando Deus chegou e perguntou: onde estás? Eles estavam... O que Adão disse mesmo? Eu ouvi a tua voz soando no meio do jardim e fiquei com medo. Por quê? Eu estava nu. E a história é bem conhecida, não vamos pegar todos os pontos, mas infelizmente nossos primeiros pais perderam a sua casa que eles ganharam de presente. Tiveram que sair daquele lugar que Deus preparou com tanto carinho para eles. O plano de Deus era que não acontecesse aquilo. O plano de Deus era que até hoje nós estivéssemos nesse lugar maravilhoso. Sem morte, sem doença, sem tristezas, sem inimigo, sem perturbações. Veja que a inspiração diz no livro História da Redenção, um livro muito lindo. Diz assim, foram informados, Adão e Eva, né, de que teriam que perder seu lar edênico. Tinham cedido aos enganos de Satanás e crido em suas palavras de que Deus mentira. Pela sua transgressão tinham aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. E não era seguro permanecer no jardim do Éden, pois em seu estado pecaminoso poderiam ter acesso à árvore da vida e perpetuar uma vida de pecados. Veja, uma lição aqui interessante para nós aprendermos na nossa vida atual. Quando Deus nos priva de algo, não é porque Ele quer nos maltratar. Sempre tem um objetivo de bondade por dentro das atitudes de Deus. E aqui, eles perderam o seu lar, mas por quê? Deus estava evitando o pior. Se eles tivessem acesso à árvore da vida, o pecado seria eternizado ou perpetuado. Adão e Eva suplicaram que lhes fosse permitido permanecer, embora reconhecesse terem perdido todo o direito ao abençoado Éden. A gente faz assim às vezes. Quando alguém nos priva de alguma coisa, quando a igreja priva alguma coisa, nós não queremos perder. Nós prometemos que no futuro, e eles prometeram aqui, que no futuro renderiam implícita obediência a Deus. Foi-lhes dito que de sua queda da inocência para a culpa tinha resultado não força, mas fraqueza. Olha o que Deus sabia e Adão e Eva não sabiam. Deus sabia disso aqui. Era estudado o plano de Satanás que Adão e Eva desobedecessem a Deus, recebessem sua desaprovação e então participassem da árvore da vida, de modo que perpetuassem uma vida de pecado. Veja que plano maligno. Mas santos anjos foram enviados para vigiar o caminho da árvore da vida. Em redor desses anjos chamejavam raios de luz, tendo a aparência de espadas inflamadas. Mais uma vez, Deus prova o seu amor para conosco, evitando sempre o pior. E essas coisas são para a gente tirar lições da vida da gente.
Muitas vezes, Satanás quer que a gente, em nossa posição de cristãos, de membros de igreja, de pessoas com responsabilidade na causa de Deus, façamos coisas erradas, mas que não sejamos corrigidos, que não sejamos admoestados, que ninguém fale nada, que um pano quente seja colocado em cima da situação e que continuemos a participando na obra do Senhor, mas isso vai resultar em prejuízo para a causa. Então Deus tem seus modos de agir com a igreja também. Desde o princípio Ele fez isso, porque Ele é todo sabedoria. Então nossos pais saíram do Éden e várias sentenças foram pronunciadas contra o homem, contra a terra, contra os animais, contra a mulher. Na verdade, esse texto de Gênesis 2,17 diz assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Entretanto, diz aqui em Patriarcas e Profetas 33, entretanto o amor divino havia concebido um plano pelo qual o homem poderia ser remido. A lei de Deus... Opa, quem entra em cena aqui agora? A lei de Deus entra em cena. Ué, mas não foi só no Sinai que teve lei? Não foi só no Sinai? Aqui diz que a lei de Deus entrou em cena. A lei de Deus quebrantada exigia a vida do pecador. Então, eles não só deveriam ser expulsos do Éden, não só perderiam acesso à árvore da vida, mas tinham que ser mortos. A lei exigia isso. Por que a lei exigia isso? Porque a lei é o caráter de Deus. E quando Deus fala, tem que acontecer, porque senão seu caráter fica em xeque. Cadê a sua palavra? Cadê a sua palavra? E foi isso que Satanás usou. Quando ele deu a fruta para Eva e ela comeu, você não morreu, tá vendo? Deus mentiu. Cadê a palavra de Deus? Por isso que é um ponto muito importante para nós entendermos por que Deus permite a morte. Por que entrou a morte no mundo? A lei quebrantada exigia a morte do pecador. Porém, Adão e Eva não foram mortos imediatamente. Foi achado um resgate. Deus, então, concebe um plano para redimir o homem. E esse plano é tão profundo que eu não vou conseguir explanar como deveria explanar perante a igreja nessa manhã. Mas a inspiração diz que quando as pessoas se interessam por isso, anjos estão ao seu lado para te instruir, para abrir sua mente e te impressionar. E o poder do Espírito Santo também. Veja o que diz esse texto. O céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido. E que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte, e não haveria um meio de livramento para o transgressor. Porque só Deus, o Filho e o Espírito Santo sabiam do plano da redenção. Os anjos não sabiam. E os outros mundos também. Por isso eles se encheram de tristeza quando eles compreenderam que o homem estava totalmente perdido e sem esperança. A família inteira de Adão deveria morrer. A inspiração diz, a serva do Senhor, vi o adorável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza em seu rosto. Dois sentimentos estavam figurando Jesus. Logo eu o vi aproximar-se da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai. Disse meu anjo assistente, ele está em conversa íntima com o Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. 3 vezes foi encerrado pela luz, a luz envolveu a Jesus, a luz gloriosa que havia em redor do Pai. E somente em qual vez? Só na 3ª vez. Imagine a ansiedade dos anjos esperando aquele resultado. O que estava acontecendo? Só na 3ª vez Jesus veio de seu Pai e podia-se ver a sua pessoa. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e inquietação, e resplandecia de benevolência e amabilidade.
tais como não podem exprimir as palavras. Fez então saber a hoste, ele começou a contar agora para os anjos. Fez saber a hoste angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Dissera-lhes que estivera a pleitear com seu pai e oferecera-se para dar sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que, por meio dele, o homem pudesse encontrar perdão. Que plano é esse que a gente não consegue entender? Jesus, conversando com os humanos aqui, disse: é possível que alguém dê a vida pelos amigos, mas transgressor? Muitas pessoas, transgressor tem que apanhar, merece mesmo. Olha esse texto, História da Redenção 45. Disse meu anjo assistente: pensais, talvez a gente pensa, né? Poxa, mas Deus tem tudo, Ele pode tudo. Pensais que o Pai entregou seu muito amado Filho sem esforço? Pensa que Deus não teve que se esforçar para entregar Jesus? Só na terceira vez de audiência que foi liberado. Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria você e eu, culpados, perecer, ou dar seu amado Filho para morrer por ele. Tem um hino de uma cantora adventista, Alessandra Samadello, que eu a admirava, que ela canta assim: Jesus poderia cruzar os seus braços e deixar a humanidade perecer, mas seu amor foi maior que sua razão, pois é que ele sabe que sem ele nossa vida é um mal sem solução. E foi isso o princípio do amor, tanto para com o ser humano, como pela honra do nome de Deus, seu caráter, Jesus oferece-se para morrer em lugar do transgressor. Agora veja que interessante essa parte. Quando Adão e Eva compreenderam quão exaltada e sagrada era a lei de Deus, cuja transgressão fez necessário um dispendioso sacrifício para salvá-los e a sua posteridade da ruína total, pleitearam sua própria morte. Quantos de nós aqui nessa manhã já pensamos assim: nossa, eu pequei hoje, e eu crucifiquei de novo o amado Filho de Deus, eu preciso morrer, Senhor, me mata agora. Essa semana você chegou a pensar isso? Senhor, tira minha vida porque eu pequei, eu transgredi, eu estou fazendo o Senhor sofrer, estou sendo um ofensor, um traidor, mata-me. Foi esse o sentimento que Adão e Eva tiveram. Pleitearam sua própria morte, ou que eles e sua posteridade fossem deixados a sofrer a punição de sua transgressão. De preferência é que o amado Filho de Deus fizesse esse grande sacrifício. Se nós meditássemos nessas coisas, diz que se nossos olhos fossem abertos e nós enxergássemos os anjos de Deus, anotando todas as nossas atitudes errôneas, nós coraríamos de vergonha e pensaríamos duas vezes em tomar algumas atitudes que desagradariam o Deus do céu. E esse sentimento deve estar em nós. Por quê? Esse sentimento Adão teve depois da queda. E depois de cada queda que temos no nosso dia a dia, nós deveríamos ter esse sentimento. Eles pleitearam isso, mas foi aceito? Não foi aceito. A vida de um homem não paga a vida de outro homem. Nem a vida de um anjo pagaria a vida de um homem. Quando os anjos souberam, eles se ofereceram para morrer em lugar do homem. Nós concordamos em descer agora. Não, Senhor, o Senhor vai ficar aqui, eu vou descer. E nós queremos morrer pelo homem. Não foi aceito também. Unicamente Jesus, um ser semelhante ao Deus ofendido, poderia pagar essa dívida. E ele concebeu o plano que nós conhecemos como sistema
sacrificial. Um sistema horroroso e lindo ao mesmo tempo. Como entender isso? Um sistema horrível e lindo. Um sistema que por um deslize Caim achou muito feio e quis fazer diferente. E talvez seja o mal de cada um de nós, em algum momento. Talvez enxerguemos o plano de Deus para nossas vidas como ruim, feio, indesejável, indecoroso. E a gente quer fazer diferente. Deus disse para Adão que eles deveriam sacrificar um animal inocente. Eles não iam morrer. A proposta é que um dia o Filho de Deus iria para morrer no lugar deles. Mas antes de chegar o dia da chegada do verdadeiro Cordeiro, Jesus, uma vítima precisaria derramar o seu sangue. E isso foi passado para os filhos de Adão e posteriormente para todas as gerações. Veja o que diz esse texto aqui. A Adão foi ordenado que ensinasse a seus descendentes o temor do Senhor. E por seu exemplo e humilde obediência, levá-los a considerar altamente as ofertas que tipificavam ou que representavam um Salvador que devia vir. Adão cuidadosamente entesourou o que Deus lhe havia revelado. E veja a importância de estudarmos a palavra de Deus e entesourar na mente suas verdades. Olha a importância. Ele entesourou e depois, de forma oral, transmitiu a seus filhos e netos e bisnetos, a posteridade. Quando nós temos a palavra de Deus dentro de nossa mente, nós conseguimos cumprir as sugestões de Deus. E as inculcarás a seus filhos quando? Deitando-se, levantando-se, andando pelo caminho. Se você tiver sua Bíblia na mão ou não, se você tiver um livro bom na mão ou não, mas se vocês tiverem tesourado o que Deus revela, você pode passar de forma oral. O que é de forma oral? Falando. Uma das partes que mais tocou Adão e Eva, e eu também fui tocado quando eu li essa parte, está no livro História da Redenção, página 50, diz assim: quando Adão, de acordo com as especiais determinações de Deus, fez uma oferta pelo pecado, isto foi para ele a mais penosa cerimônia. Por isso que o sistema sacrificial foi horrível. Essa é a parte horrível. Sua mão devia levantar-se para tirar a vida, que somente Deus podia dar. Foi ele que deu o nome: você se chamará Cordeirinho. Você se chamará Ovelha. Foi ele que tomou nos braços as primeiras ovelhinhas, os primeiros cordeirinhos, e afagou sua lã. E agora sua mão tinha que se levantar para tirar a vida que só Deus podia dar e fazer uma oferta pelo pecado. Pela primeira vez teria de testemunhar a morte. Quando eles pecaram, eles não faziam ideia do que era a morte, nunca tinham visto. Não sabiam o que era isso, no que implicava, mas agora eles tinham que testemunhar a morte. A olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se nas agonias da morte, ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus naquele animalzinho, a quem a vítima prefigurava ou representava, e que devia morrer em sacrifício pelo homem. Esta oferta cerimonial ordenada por Deus devia ser para Adão uma perpétua recordação do quê? De sua culpa. Quando nós não confessamos a Deus, nós nem lembramos do que fizemos. Porque se nós lembrássemos do que fizemos, a gente corria a confessar para o Senhor. Isso era uma recordação de sua culpa e também um penitente reconhecimento do seu pecado. Essa parte, uma parte mais tocante. Acompanhem comigo aqui, ó. Ao matar Adão,
a inocente vítima, pareceu-lhe estar derramando o sangue do Filho de Deus por sua própria mão. Já pararam para pensar nisso? Já parou para pensar você com uma faca na mão, chegar na garganta do Salvador Jesus e cortar o seu pescoço? Matar o Filho de Deus? Quando Adão estava sacrificando o primeiro cordeirinho, foi essa a sensação que ele teve. E outra coisa, ele sabia que se tivesse permanecido firme em Deus e leal à sua santa lei, não teria existido morte de animais e nem de homens. É isso que mais angustia a gente. Até mesmo numa palavra que a gente fala, não é? A gente fala uma coisa sem pensar, puxa, se eu não tivesse falado aquilo, não estava desse jeito que está agora. E foi isso que apertou o coração de Adão. Poxa, se eu tivesse ficado firme, leal ao Senhor, sangue não estava sendo derramado agora. E homens não precisariam morrer. Essas coisas devem pressionar a gente, para a gente pensar muitas vezes antes de agir. O que essa imagem representa para você? Minha mãe está animada aqui. Ela disse que Jesus tentando nos tirar do sofrimento. É isso mesmo? Salvando. O que mais? O que mais? Resume-se em salvando? Podemos dizer assim? Nós não fazemos ideia do que Jesus teve que assumir por nossa culpa. Nós temos pálidas ideias. E quando a gente olha uma imagem dessa aqui, a gente só resume: Jesus salvando, Jesus tentando livrar a gente do pecado. Mas no que implica a atitude de salvar o homem? Às vezes nós ouvimos e vemos e cantamos que Jesus nos remiu por seu sangue, eu hei de para sempre cantar. Mas no que implica Jesus salvar um homem culpado? Veja o que diz esse texto de História da Redenção 43. A princípio, os anjos, no começo ali, né? Os anjos não puderam regozijar-se. Eles não ficaram felizes com o plano, não. Pois seu comandante nada escondeu deles. Jesus falou tudo o que ia acontecer. Mas desvendou-lhes o plano da salvação. Jesus lhes disse que ficaria o quê? Entre a ira de seu pai e o homem culpado. É isso que implica salvar o homem. Vocês sabem o que significa ficar entre a ira de Deus e o culpado? O que é ira de Deus? Nós não sabemos dizer. Temos uma profecia em Apocalipse 14, 9 a 12, que fala que aqueles que rejeitarem o Salvador, a sua lei, o seu selo, e receberem a marca da besta, que é um poder que é anticristão, esses provarão da ira de Deus sem mistura de misericórdia. Daniel, capítulo 12, fala que haverá uma angústia qual nunca houve, nós não sabemos. E também a Bíblia diz que Deus vai executar uma obra estranha. Por que estranha? Porque nós não sabemos o que é essa ira de Deus. E é exatamente nesse fogo cruzado, no meio de toda essa ira, que Jesus decidiu ficar. O que aconteceria se Jesus não ficasse no meio entre a ira de seu pai e o homem culpado? Essa ira cairia sobre nossas cabeças. E não queira saber o que significa isso. Sem a expiação do Filho de Deus, não poderia haver comunicação de bênçãos ou salvação de Deus ao homem. Deus tinha zelo pela honra de sua lei. Por quê? Porque a lei é o caráter de Deus em letras. Se nós olhássemos para a face de Deus, nós não conseguiríamos ler nada. Aliás, ninguém pode olhar para mim e viver, disse o Senhor. Por isso foi transcrito o seu caráter em tábuas de pedra, revelando a durabilidade, a eternidade do Salvador, do Senhor, Deus eterno, e também é o seu caráter representado. E Ele tem zelo pelo seu caráter. A transgressão desta lei causou uma terrível separação entre Deus e
o homem. A Adão, em sua inocência, fora assegurada a comunhão direta, livre e feliz com seu Criador. Depois de sua transgressão, Deus se comunicaria com o homem mediante Cristo e os anjos. Uma das cartas fala que não são os anjos ministros do Senhor, que fazem pelo homem tudo por aqueles que hão de se salvar, e aqui confirma que eles serão ministros. Hoje Deus fala conosco através de Jesus e os anjos. Então, a partir dali, foi cerrada essa comunicação. Céu e terra estavam desligados. Porém, um dia a promessa era que essa ligação haveria de acontecer de novo. E por muitos anos, muito sangue foi derramado. Isso foi passando de pai para filho, oralmente, como deveria ser. Os patriarcas, eles também criam, faziam seus sacrifícios, lembravam da promessa do Criador, e toda vez que eles matavam um cordeiro, eles sentiam que o pecado trazia morte, mas que a morte do Filho de Deus traria novamente a imortalidade, a vida e o retorno para o Éden restaurado. Em Hebreus capítulo 11 diz que todos esses morreram na fé, na esperança dessa nova pátria. Gênesis 15, 13 diz assim: então disse Deus a Abraão: saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quanto tempo? 400 anos. Desde Adão até os hebreus, os sacrifícios foram realizados. E agora, o povo passa por um momento de escravidão. Pelo menos 4 séculos. Veja essa imagem. Vocês acham que esses escravos estão tendo e exercendo seus direitos? O que acham? Que direitos tem um escravo? Nenhum direito. Aliás, um escravo é dominado por um senhor. E era o Senhor Deus? Era o Senhor Faraó. Um senhor pagão. E eles passaram nessa terra, Egito, pelo menos 400 anos como escravos. Imaginem quantas crianças nasceram e morreram nessa escravidão, sem nem sequer saber de um Deus Salvador, sem nem sequer saber de sacrifício de cordeiro, sem nem sequer saber que Jesus viria e morreria na cruz. 400 anos, será que dá para esquecer de alguma coisa? Quem lembra aqui o verso áureo da lição do sábado passado? Talvez alguém lembre, mas é difícil, né? Agora pense, a lição de 400 anos atrás. Essa era uma terra pagã, e vocês acham que eles foram influenciados? Sim ou não? Veja, o Deus do céu foi excluído, era excluído naquele lugar. Esse é o panteão de deuses egípcios. Osíris, deus da vida após a morte. Ísis, deusa da maternidade, mágica e fertilidade. Horus, deus da vingança, céu, proteção e guerra. Tot, deus do conhecimento e sabedoria. Ra, deus do sol. Set, deus das tempestades, do deserto e do caos. Amun, rei dos deuses e deus dos ventos. Ptah, deus da criação, das artes e da fertilidade. Hathor, deus do céu, do amor, da beleza e da música. Sekhmet, deusa do fogo, da guerra e da medicina. Anubis, protetor dos mortos e embalsamento. Maat, deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Era isso que era apresentado para as pessoas. Nada de sacrifício de cordeiros. Nada de promessas de um Salvador vindouro. Veja o que diz a inspiração. Muitos anos tinham os filhos de Israel estado em servidão aos egípcios. Apenas umas poucas famílias haviam descido ao Egito, porém tinham se tornado uma grande multidão. E sendo circundados pela idolatria, muitos deles tinham perdido o conhecimento do verdadeiro Deus e esquecido sua lei. Uniram-se aos egípcios em sua adoração ao sol, lua e estrelas.
e também de animais e imagens, obra das mãos de homens. Todas as coisas ao redor dos filhos de Israel tendiam a fazê-los esquecer o Deus vivo. Mas como nós lemos que uma das primeiras atitudes de Deus ao homem cair e transgredir sua lei, e pecar, se desviar, se separar dele, foi procurar. Onde estás? Deus nunca quis estar separado dos seus filhos. Que pai que gosta de estar separado do seu filho? Pode acontecer, basta não ter amor. Mas esse tem muito amor. E mais uma vez o Senhor deseja voltar às origens. E Êxodo 3:7 começa a ser revelado de novo essa saudade e esse amor de Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está onde? No Egito, longe de mim, separado de mim, sem as promessas, sem o sacrifício expiatório. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Quando nós estamos longe de Deus, Ele sabe tudo o que está acontecendo. E quantas vezes a gente se une a pessoas que não são da luz, a pessoas que adoram outros deuses, que têm outras prioridades, e a gente festeja às vezes com eles, e nem lembra do Deus do céu e de sua lei. Não lembra de santuário, sacrifício, intercessão, não lembra de confissão de pecados, nem de sangue derramado. Mas mesmo assim Deus providencia homens, mensageiros e mensagens para nos despertar. Quem garante aqui que hoje é o antepenúltimo ou não é o último 22 de outubro na sua vida? Quem daqui garante que vai estar lembrando no próximo 22 de outubro de tudo que Jesus fez e está fazendo por nós? Vamos aproveitar os mensageiros, a mensagem que Deus sugere para nós acordarmos. E nesse caso especial, Deus não esqueceu de Israel e providenciou Moisés, que liderou a libertação do povo de Deus da escravidão egípcia. E olha a felicidade no rosto dessas pessoas, sendo libertas do pecado, do mundo da escravidão. E essa é a sugestão de Deus que prefigura aqui. O Egito simboliza o mundo hoje. E a nossa escravidão é quando cedemos ao pecado. O povo de Israel foi tirado dali com mão forte. Deus retoma o plano de redenção que foi esquecido por tantos anos. Abra sua Bíblia agora, vamos ler juntos, porque Deus é digno desse louvor. Êxodo capítulo 15, segundo livro da Bíblia. Esse louvor que só uma classe de pessoas pôde entoar, é o louvor do Êxodo. Diz assim a palavra de Deus: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar. Amém. Esse foi o cântico do Êxodo, a libertação do povo de Deus. Passaram em terra seca pelo meio do mar. Que Deus tem esse poder, hein, de abrir o mar para que pecadores atravessem. Essa é a condescendência de Deus que intriga o universo inteiro. Que nós não conseguimos entender nem a profundidade, nem a largura e nem nada do amor de Deus. Será nosso estudo pelos séculos intermináveis. Veja essa aqui, Patriarcas e Profetas 2:61. Diz que o sistema sacrificial, por mais que Deus tenha retomado esse plano, diz que o sistema sacrificial entregue a Adão foi também pervertido por seus descendentes. Infelizmente, aquele plano perfeito sofreu perversão.
superstição, idolatria, crueldade e licenciosidade corrompiam o culto simples e significativo que Deus instituíra. Mediante o prolongado trato com os idólatras, o povo de Israel misturara com seu culto muitos costumes gentílicos. Portanto, o Senhor lhes deu onde? No Sinai, instruções definidas com relação aos sacrifícios. A coisa se misturou, não estava fazendo mais como Deus tinha planejado no começo. Não era o simples cordeirinho mais. Estava misturado com cultos a deuses estranhos, sacrifícios estranhos, atitudes estranhas, cultos estranhos. E Deus teve que retomar o plano da redenção, mas teve que reformulá-lo. Teve que especificar direitinho como deveria ser para dar certo, para que ficasse fixado na mente do povo o plano da redenção. E Deus preparou tudo isso de novo. Nós vamos terminar agora. Mas voltando rapidinho lá no começo, quando Adão pecou, Deus primeiro já falou para ele do quê? Onde estás? Primeiro procurou, como procurou no Egito. E depois, uma das outras primeiras coisas, Deus fez com que Adão sentisse o quê? A sua situação, culpado. É por sua causa que o sangue está sendo derramado. Impressionou sua mente com a transgressão. E diz a inspiração que a mesma mão que abate até o pó, levanta o penitente e diz: que queres que eu te faça? Esse é o Deus que nós servimos. E aqui, quando Deus resgata o seu povo do Egito e quer retomar o plano da redenção e especificar os detalhes, antes disso, Ele os leva até o Sinai e mais uma vez traz à sua memória o quê? O seu caráter. O espelho através do qual nós podemos ver a nossa condição. E Deus dá a lei de volta para o povo, para que entendam a sua condição. A lei que foi quebrantada exigia a morte do pecador. Mais uma vez o homem consegue entender que a morte é necessária por causa que a lei de Deus, o caráter de Deus estava em xeque. O homem pecou e o salário do pecado é a morte. Deus quis que eles entendessem que o pecado gera morte. Deus quer que você e eu entendamos que nossas atitudes erradas geram morte. Se não instantânea, pós. E de novo o povo foi impressionado de que deveriam pagar com a própria vida. Porém Deus, mais uma vez, diz: vocês não vão morrer. O plano é esse aqui. Vocês passaram 400 anos longe da verdade, mas eu quero trazer de volta para vocês. Esse é o plano. E agora nós vamos fazer de um jeito fantástico, ilustrado, que vocês vão entender perfeitamente o meu plano. Não vão se esquecer jamais. Vai estar ao lado de vocês, vai estar entre vocês. E a pergunta é: como foi isso? E como aconteceu? Êxodo 25, 1-8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E eu quero apelar para vocês nessa manhã, que não faltem na parte da tarde. Se vocês querem saber como continuou essa história de redenção, o que significa tudo isso, porque nós fazemos parte desse jogo, não faltem à tarde. Porque o salmista diz que: Senhor, o caminho da tua salvação está no teu santuário. Davi ficou confortado quando entrei no seu santuário, então eu vi tudo com olhos mais claros. E eu convido a todos vocês que venham à tarde, que entrem no santuário pela fé e que entendam que Deus quer nos salvar de fato. Amém.